Começamos essa série, Esperança em Tempos Difíceis, tentando buscar respostas espirituais para o momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento difícil que estamos vivendo, de confinamento, as preocupações que nós temos com a vida. E para isso nós fomos estudar o livro de Abacuque. Então, esse livro pequeno, de 3 capítulos, que você encontra no Antigo Testamento. E nós vimos na primeira mensagem, só recapitulando um pouco, na primeira mensagem, fomos procurar no livro de Abacuque a resposta para a pergunta: por que parece que Deus não responde? Porque isso que às vezes pode vir à nossa mente, né? Em momentos como esse, que muitas dúvidas, dificuldades, inseguranças aparecem, nós muitas vezes vem na nossa mente: por que Deus não está respondendo? Por que será que Deus parece não estar respondendo às nossas orações? E nós vimos lá que momentos como esse que nós estamos vivendo agora não é exclusivo dessa época. Já existiram outras vezes, né? Vira e mexe na história da humanidade, aconteceram momentos de dificuldades extremas, como por exemplo no começo do século, as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Holocausto que dizimou tantas pessoas no mundo. Também nós vimos a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki, e vindo para mais perto da nossa história atual, nós também falamos de situações que nós passamos no passado recente, onde esses momentos de dúvida e de insegurança estavam presentes em nossas vidas. Aí na primeira mensagem nós aprendemos que Deus é soberano, Ele está no controle da história, que muitas vezes nós não entendemos porque nós estamos olhando ali naquele momento, mas Deus tem o controle da história, Ele é soberano. Vimos na segunda mensagem que Deus nos chama a esperar com fé. Se Deus tem o projeto todo e Ele trabalha no decorrer da história, nos resta esperar com fé. E para isso nós precisamos olhar com perspectiva. Foi o que nós falamos na segunda mensagem. Como você está vendo nessa imagem da muralha, onde o sentinela subia no topo da muralha para observar os inimigos que vinham de longe e ter uma visão mais do horizonte. E nós aprendemos lá que esperar com fé, com paciência, manter nossa obediência a Deus e manter nossa perspectiva, porque o plano de Deus é um plano eterno, né? E na terceira mensagem que nós vimos na semana passada, no Dia das Mães, nós focamos na resposta de Deus, quando Abacuque faz seus questionamentos. A segunda resposta que Deus dá a Abacuque, Deus começa a falar para ele que o resultado do orgulho. Basicamente ele fala que a Babilônia os atacaria Jerusalém, mas Deus corrigiria fortemente a Babilônia por causa do orgulho e da arrogância deles. E nós falamos sobre que nós temos 2 opções na nossa vida. Ou nós vamos seguir a glória de Deus, vamos contemplar a glória de Deus, vamos colocar nossa esperança na glória de Deus, ou vamos seguir o nosso orgulho. E vimos que não é um bom caminho para seguir, não é um bom negócio seguir o orgulho, porque vamos ter as consequências. Falamos da lei da semeadura. O que nós plantamos aqui, nós colhemos. E hoje, nessa quarta e última mensagem dessa série Esperança em Tempos Difíceis, vamos ver o desfecho de tudo isso, né? Dessa conversa de Abacuque com Deus e suas conclusões. E aí vamos tirar também lições para a nossa vida, especialmente nesse momento de dificuldades. Eu queria que vocês fossem comigo em Abacuque capítulo 3, versículo 17 até o 19. E eu queria ler com vocês. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Bom, esse aqui é o desfecho
da conversa, depois que Deus tem a conversa com Abacuque, ele termina esse livro com essa mensagem. E também nós podemos ver que Abacuque, além de profeta, ele fazia parte do pessoal que cuidava do templo, né, dos levitas. Por isso que ele fala de música no final, né? Mas esse trecho é muito conhecido. Talvez desse pequeno livro seja o trecho mais conhecido. Eu já vi até na traseira de caminhão esse trecho. Você talvez já tenha recebido isso ou mandado para alguém esse trecho para encorajar, para dar esperança. E você pode pensar comigo agora, é bonito isso, né? Mas é difícil de viver assim, de ter essa atitude que Abacuque está tendo, não é? E é assim que termina esse livro incrível que estudamos nas últimas 4 semanas. E sabe o que é interessante? De um homem cheio de dúvidas e questionamentos. Foi assim que começamos, né? Na primeira semana, na primeira mensagem, onde vimos Abacuque cheio de dúvidas, questionando a Deus, os acontecimentos. E agora nós vemos um homem resolvido, cheio de confiança. Como foi possível essa mudança? Essa pergunta que nós queremos responder aqui hoje, nessa mensagem. Como eu já falei na primeira mensagem dessa série, nós falamos do desejo que Deus tem, que nós sejamos sinceros. Nós falamos sobre quando Abacuque faz os questionamentos para Deus, e falamos sobre que Deus espera isso de nós, que nós sejamos sinceros, que nós coloquemos para Ele as nossas dúvidas, nossos medos, nossas inseguranças, mas que nós façamos isso sem desapegar de Deus, sem abandonar a Deus, sem sairmos da nossa conexão com Deus. Se fizermos isso, expressar nossas dúvidas, Deus quer isso de nós, Deus quer sinceridade. Se nós fizermos isso, vamos ser esclarecidos em algum momento. Deus vai esclarecer para nós. Eu tenho 29 anos que tomei a decisão de seguir a Cristo, e eu lembro de momentos da minha vida em que eu não entendi o que Deus estava fazendo, que eu questionei a Deus, mas que eu me mantive fiel a Deus apesar da dúvida, e olhando para trás na minha história, eu vejo, puxa vida, ainda bem que aquilo aconteceu, porque senão eu não teria hoje como eu estou. Então é assim, se nós esperarmos o tempo certo, nós vamos ver na perspectiva o que Deus está fazendo. O problema é que as pessoas, e talvez você que esteja me assistindo, nós somos imediatistas. Nós queremos as respostas agora. E muitas vezes nós ficamos com dúvida e questões, e é muito fácil nós colocarmos a culpa em Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus não age aqui? Por que Deus fez aquilo? E isso nos leva muitos a se afastar de Deus, a ficar magoado com Deus. E eu posso te assegurar, se você vai nesse caminho, se você escolhe ficar magoado com Deus, colocar a culpa em Deus, e se afastar de Deus, as coisas só vão piorar. Sabe, Abacuque questionou, Abacuque duvidou, mas não se apartou de Deus. Como você resolve suas dúvidas? Você se enche de mágoa? Você perde as esperanças de Deus? Ou você fica com Deus ali, lutando, mas não abre mão do seu relacionamento com Deus? Sabe, o maior motivo pelo qual as pessoas se afastam de Deus, normalmente é por mágoa, ou com Deus, ou com as pessoas. E se você acompanhou essa série até aqui, se você não acompanhou, eu quero aconselhar você a acompanhar e ir até na primeira mensagem, para você seguir essa série aqui até essa última mensagem. Se você acompanhou essa série até aqui, você viu que Abacuque questionou a Deus. E Deus respondeu algumas vezes. E por final, há uma grande mudança, é o que nós estamos vendo aqui nesse trecho. Há uma grande mudança de atitude em Abacuque. Esse último Abacuque não parece o mesmo que iniciou o livro. E a pergunta que talvez esteja na sua mente agora é: o que aconteceu? Nós vamos ver aqui. Sabe, vendo essas mudanças de Abacuque,
desejo talvez que apareça no seu coração é: eu quero também passar por essa transformação, eu quero confiar em Deus do jeito que Ele está falando, mas para mim está difícil. Em momentos difíceis é muito complicado confiar em Deus, colocar minha esperança em Deus. Eu quero ter esse tipo de confiança em Deus. Especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo, onde nós precisamos confiar em Deus, porque não sabemos o que vai acontecer pela frente. Se você quer ter uma atitude como a de Abacuque, existe um segredo a ser revelado. Esse é o tema dessa mensagem, o segredo revelado. Sabe, esse segredo não era só de posse, não era só de posse de Abacuque. Outros homens também tinham esse segredo. Um deles foi Paulo, o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes missionários do início da igreja, no primeiro século. Olha o que ele falou e registrou na Bíblia, em Filipenses 4, versículo 12 e 13. Lê comigo. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você já ouviu essa frase de alguém que faz parte de uma igreja, de alguém que tem uma vida religiosa: tudo posso naquele que me fortalece. Mas como realmente nós podemos ter isso como prática na nossa vida? Parece que Paulo também aprendeu esse segredo. Paulo, Abacuque e outros homens da Bíblia aprendeu esse segredo. E eu quero chamar você a colocar esse segredo em prática na sua vida também. Sabe, naquela época, riqueza não era medida pela conta bancária, porque naquela época nem tinha banco. O poder aquisitivo se dava pelas conquistas de lavoura, quanto você tinha de grãos armazenados, quanto você tinha de azeitonas armazenadas, colhidas, grãos, quanto de gado você tinha. Então, quanto mais gado, quanto mais armazenamento de grãos, você era considerado rico. Lembra lá em Lucas 12, versículo 18, a história do rico insensato, que depois de acumular tantos grãos e armazenar, ele se achou rico e logo em seguida ele morreu, né? Mas por quê? Porque naquela época ser rico era ter essas coisas. Para nós, riqueza tem a ver com a conta bancária, com quanto você tem no seu saldo bancário, na sua posse aquisitiva, que você pode pagar suas contas, comprar bens, né? E Abacuque diz, da onde que vem, como é esse segredo? Que segredo é esse? Abacuque revela agora no versículo 18 do capítulo 3. E eu queria que você lesse comigo. Diz assim, ó: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí está o segredo de Abacuque e de Paulo. A alegria é um sentimento que você tem controle, que eu posso ter controle. Sabe por quê? Porque Paulo também disse em Filipenses 4, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou seja, se ele está dando uma ordem aqui, é imperativo, é porque você tem o domínio disso. Que nós podemos ter o domínio de estar alegres, né? Mas tem um detalhe aí. Alegre-se sempre no Senhor. Sabe, Paulo está afirmando, alegre-se no Senhor. É possível. E se é possível que nós tenhamos o controle. Sabe, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Mesmo depois que me tornei um cristão, eu tive dificuldade de entender isso. Sabe por quê? Porque eu conhecia pouco de Deus. Como é alegrar-se no Senhor? Eu confesso a você que no começo não foi fácil entender isso. Eu tive que ir atrás e buscar mais conhecer a Deus, para entender o que era essa alegria no Senhor. Porque, normalmente, você fica alegre quando você arruma um emprego bom, você fica alegre. Quando você ganha mais dinheiro, de repente você está trabalhando, recebe o seu 13º, você fica feliz, né? Quando você tem um prêmio que você ganha, quando você tem saúde, você vai fazer o seu check-up, está tudo 100%. Quando você recebe boas notícias, fica alegre. Quando as coisas vão bem para você, você fica alegre. Mas, e quando as coisas não vão bem?
Como é possível, então, manter uma alegria independente das circunstâncias, mesmo quando as coisas não vão bem? Esses homens, eles estão falando de uma alegria que não depende de circunstância. Sabe, eles estão falando de uma alegria que é possível nos alegrarmos no Senhor. Talvez você está falando, como eu posso então fazer isso? Eu quero, me ajude. Sabe, a resposta de como chegar nessa alegria do Senhor está nos versículos anteriores do que nós lemos até aqui. Vamos lá em Abacuque 3, versículo 2. Aqui Abacuque lhe diz da onde que vem essa alegria no Senhor. Ele fala, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-os conhecidos em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O versículo 4 também. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Ele está falando aqui de contemplar Deus, de entender quem é Deus, o que Deus faz, como Deus age na história, como Deus coloca o seu poder em ação. Abacuque estava falando sobre isso. No versículo 6 ele fala, ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. No versículo 16 também ele fala, ouvi isso e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Sabe o que está acontecendo aqui? Abacuque está diante da glória de Deus. Ele está vendo Deus, ele está meditando quem é Deus, o poder de Deus. Ele está vendo Deus é eterno, ele está conhecendo atributos e qualidades de Deus. Sabe, eu falei para vocês que para mim foi difícil entender o que era essa alegria no Senhor, porque o meu conhecimento de Deus era raso. Sabe, no decorrer da minha vida cristã, ao estudar mais a Bíblia, ao receber mais ajuda de pessoas que tinham mais conhecimento do que eu, nas minhas buscas de querer conhecer mais a Deus, eu pude entender mais e mais, me aprofundar em conhecer mais a Deus. E eu quero chamar você hoje aqui, seja você um cristão ou não, o caminho para sentir essa alegria, além das circunstâncias, ele é proporcional ao quanto você conhece de Deus. Ao quanto você conhece de como Deus age, como Deus é poderoso, que milagres Ele fez, como Deus agiu na humanidade, como Ele age ainda, porque se você olhar na história, existem alguns padrões do comportamento de Deus. E quando você vai conhecendo esses padrões, vai enchendo o seu coração de alegria, vai enchendo o seu coração de confiança, e você consegue ter alegria em momentos difíceis. Sabe, em Abacuque 3, 18... olha o que Abacuque fala. Ele fala assim, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Interessante, ele fala, me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é a Bíblia, o Evangelho está na Bíblia. O que é o Evangelho? É a boa notícia. Qual é a boa notícia? Nós somos pecadores, herdamos o pecado, a natureza pecaminosa desde Adão e Eva. Perdemos a nossa condição de sermos eternos, de estarmos na comunhão com Deus, lá atrás. Herdamos isso, mas Deus não nos abandonou nessa condição. Deus veio ao nosso encontro através dos profetas, através das ações que Ele teve durante a história da humanidade, até Jesus, até o seu Filho vir aqui na terra, viver no nosso meio, pregar o Evangelho, dar um exemplo de como que é viver um cristianismo e morrer na cruz por nós, pagar a nossa conta. Como se você tivesse uma dívida impagável, alguém vai lá e paga a sua conta. E te oferece salvação de graça, só chamando você a ser fiel a Deus, a olhar para Deus e ser fiel a Deus e seguir Jesus. Sabe, quando você entende isso, quando ele fala o Deus da minha salvação,
é entender o plano de salvação de Deus. Desde o começo até culminar em Jesus. E o que isso tem a ver com você? Sabe, antes de entender o plano da salvação, eu achava que Deus, talvez alguns pensem assim ainda, né? Talvez você que está me vendo aqui pense assim. Eu achava que a salvação funcionava como uma balança. Então, quando eu fazia boas ações, o prato da esquerda, ele pesava mais. Aí eu fazia um pecado, uma má ação, aí ele pesava. Então, nesse vai e vem, quando eu morresse, estivesse para morrer, no último dia da minha vida nessa terra, Deus iria ver onde estava a balança. Se o lado da bondade estivesse maior, eu era salvo. Se o lado da maldade estivesse maior, eu ia para o inferno. É assim que eu pensava. Sabe qual é a grande escravidão de pensar assim? De pensar de forma enganosa desse jeito? É que você nunca sabe onde está a balança. Às vezes você acha que está alta, às vezes está baixa, e você vive numa cobrança como se você tivesse que fazer e pagar e provar para Deus o que não dá para provar. E ao entender o Evangelho, dá uma paz no coração, porque é uma libertação, não depende das suas forças, não depende da sua performance, depende da sua fidelidade. É o que Abacuque fala, né, nesse livro. Ele fala, o justo viverá por sua fidelidade, pela fé. Quando você entende isso, é como se você tirasse um peso das costas. E você vive grato, porque não é porque você é bom que você vai ser salvo, porque ninguém é bom. Ninguém merece, é porque Jesus, Deus já pagou a sua conta e Ele lhe oferece de graça para você. Você precisa saber o que você precisa fazer. Você precisa entender o plano de salvação. Sabe? E mais ainda, além de tudo isso, Deus nos dá condições de nós entendermos mais e olharmos o plano de Deus na perspectiva de Deus. E ter essa alegria, essa paz, por confiar nos planos de Deus. Sabe, Abacuque, ele termina esse livro, nesse trecho que a gente acabou de ler, e ele fala que Deus pode nos dar pés como do cervo, para escalar altas montanhas, né? Para termos essa perspectiva. E eu queria, nesse vídeo que você vai ver agora, mostrar para você, ilustrar como é isso na realidade. Né? Nós vamos ver um animal que é da família do cervo, escalando montanhas. Veja comigo. Nesta região montanhosa, animais precisam ser bem equipados para viver em desfiladeiros. Nenhuma criatura faz um trabalho melhor do que a intrépida cabra dos Alpes. A cabra dos Alpes é uma cabra que mora nas montanhas do norte da Itália. São saltadoras, poderosas e escaladoras confiantes. Conseguem usar aquele terreno íngreme de montanhas descendo e subindo nelas. Mas uma das rochas mais íngremes nesse ambiente alpino não é um desfiladeiro natural, mas uma represa feita pelo homem. Construída na década de 1930, é uma muralha de pedras com quase 50 metros de altura. A despeito disso, o dado mais estarrecedor não é a maravilha da engenharia humana. Olhe com cuidado e verá algo completamente surreal. Em um paredão praticamente vertical, tem algo escalando a muralha. Escalando de casco. É uma solitária cabra alpina. Ela atravessa o muro da represa. Um passo em falso e esta cabra estará perdida. A superfície da represa é mais lisa que a de uma montanha e não tem as entradas e buracos que normalmente as cabras usam. Então, por que escolher esse caminho ameaçador? Acontece que a represa fornece um lanchinho salgado e irresistível. Sal é um mineral essencial e difícil de conseguir em uma dieta vegetariana como o da cabra. Quando a cabra alpina descobre que o paredão da represa fornece uma fonte fácil desse nutriente essencial, não surpreende que escalem como se fosse uma montanha comum. Mesmo com a conhecida agilidade dessas cabras, a situação é extrema. Um passinho errado e a cabra de 50 quilos cairá para sua morte a 30 metros de altura. Mas o mais incrível é que ela não está sozinha. Seu filhote decidiu ir junto para experimentar o sal mais mortal do planeta.
Cabras dos Alpes são conhecidas por pastar a quase 5.000 metros de altura nos Alpes europeus. É a mãe e o filhote que estão cara a cara com o desastre. De repente, um forte vento vai contra a muralha. Mamãe dá um passo em falso. Pode ser o seu fim. Mas por um milagre, a cabra mantém seu equilíbrio mesmo indo contra todas as probabilidades. E o tempo todo, seu filhote sempre seguindo. No final, ela e o filhote voltam em segurança para o chão. Não é impressionante? Um animal frágil, mas por outro lado, guerreiro. Esse animal, por exalar um cheiro que atrai a presa, e você pode ver muito esses filmes onde o leão está correndo atrás do cervo, né? Por outro lado, ele desenvolveu qualidades nos pés que permite escalar essas montanhas íngremes e não torce o pé. E Abacuque está falando que essa confiança em Deus vai fazer você andar como se fosse os pés do cervo e alcançar essa altura para você ter a perspectiva do plano de Deus na história. Se ficarmos na planície, vamos olhar nossa vida aqui na terra e vamos ficar rodeados dos nossos problemas e preocupações. Mas se nós olharmos na perspectiva eterna de salvação, aí nos enchemos de alegria. Quando eu comecei a entender mais sobre isso, uma paz no meu coração a minha paz no meu espírito começou a aumentar. Eu comecei a me aprofundar mais na palavra de Deus, a entender mais o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e isso dá tanta alegria. Ele fala que esse é o segredo. Abacuque, Paulo está falando, esse é o segredo. Olhar para o mundo na perspectiva de Deus. Se você não tem essa perspectiva, se você vive focado nos seus problemas, focado na sua vida ao redor, você não consegue ter essa perspectiva de Deus, só resta se alegrar com as circunstâncias. E como as circunstâncias no momento não são boas, então a tristeza vai tomar conta da sua vida. E a minha pergunta para você hoje é: onde você está colocando a sua esperança? Você está colocando a sua esperança no governo? Olha, você tem grande chance de ficar desiludido. Eu estava falando essa semana com um irmão que hoje morou aqui no Brasil, que hoje mora na Califórnia, muitos de vocês conhecem o James. Ele falou também que lá nos Estados Unidos a coisa está uma bagunça. O governo lá está uma bagunça também. E é o país número 1 do mundo. Então, vamos colocar a nossa confiança no governo, no seu trabalho, no seu marido, na sua esposa. Essas coisas são passageiras. Seu marido pode morrer, sua esposa pode morrer. Num filho, o filho cresce, fica 20 e poucos anos com você, depois vai viver a vida dele. No dinheiro, o dinheiro acaba. O dinheiro falta, né? No namorado, na namorada. Em quem você está colocando as suas esperanças? Sabe, tudo isso vai passar. E a nossa vida aqui tem validade, tem prazo de validade. Mas a perspectiva eterna, com a certeza de salvação, não tem preço. Você tem certeza da sua salvação? Ah, Marcelo, mas isso é muita presunção. Não. Sabe, a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, ela dá condições para você ter certeza de salvação. Não que você seja bom ou merecedor, porque ninguém é. Mas você precisa entender o plano de Deus. Parte de conhecer essa alegria, além das circunstâncias, tem a ver com você conhecer o plano de salvação e poder afirmar com toda a segurança que você tem salvação. Não porque você se acha merecedor, não porque você é arrogante, porque você entende o plano de salvação. Entende o que Deus quer de você. Sabe, quando você tem essa perspectiva de vida eterna, o medo da morte se esvai. Porque você sabe que não termina aqui, tem a vida eterna. Faz você ter esperança de uma vida sem sofrimento. Pois aqui está difícil ter essa perspectiva, né? Quando você tem essa perspectiva de vida eterna, faz você não ficar preocupado em acumular riquezas aqui, porque você sabe que vai ficar tudo aqui mesmo. E você começa a valorizar as pequenas coisas dessa vida. Geralmente a gente nem percebe. Faz você valorizar os relacionamentos que você tem.
porque você sabe que são os seus familiares, mas são passageiros também. Então, vamos aproveitar, porque temos uma perspectiva eterna, mas a vida aqui ela tem um começo, um meio e um fim. Sabe, quando você tem essa perspectiva de vida eterna, você valoriza mais a vida, você entende a perspectiva de Deus, que é para a vida eterna e não só para essa vida. Você começa a entender que Deus trabalha na história e você faz parte dessa história. Sabe, quando você tem perspectiva de vida eterna, faz você ter esperança que dias melhores virão. Esse é o segredo que Abacuque descobriu, que Paulo descobriu e muitos outros. E está disponível para nós, para mim, para você, para todos nós, se quisermos buscar isso com todas as forças. Sabe, Jeremias também foi um profeta que viveu um pouquinho depois de Abacuque. Ele presenciou, Abacuque estava antes da invasão em Jerusalém pelos babilônios. Jeremias também estava ali um pouquinho depois, e ele escreveu muitas profecias durante o exílio, durante a invasão e durante o exílio. E ele falou em Lamentações. Lamentações é um livro que foi escrito por Jeremias ou por um discípulo dele, né? Alguns acham que foi o próprio Jeremias, outros acham que foi um discípulo de Jeremias, mas foram palavras de Jeremias. Em Jeremias 3,19, esse trecho aqui me ajuda muito a lidar com a minha mente, a buscar essa alegria além das circunstâncias. Ele diz assim, Lamentações 3,19, diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Não é isso que acontece com a gente, esses primeiros versículos? Quando a gente fica focalizado nos nossos próprios problemas, nossa própria vida, sem esperança do que Deus pode fazer. Continuando, ele diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Sabe, essas 4 mensagens que nós estamos finalizando hoje, esperança em tempos difíceis, eu espero que você consiga buscar essa paz de espírito, de esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que você possa colocar isso em prática na sua vida. Se você não consegue, se você não sabe como, se você quer saber, busca ajuda. Sabe, porque se esses homens conseguiram, se eu falei para você que durante a minha caminhada eu consegui me aprofundar mais com Deus, e entender mais o plano de Deus, e meu esforço de vida é me aprofundar cada vez mais, eu acredito que você também pode, todos podem, porque está lá disponível para nós. Pois esses homens conseguiram, eles registraram isso na palavra de Deus, é porque também nós podemos conseguir, você pode conseguir, está à nossa disposição. Espero que essas mensagens possam ter ajudado você a colocar a sua esperança em Deus, nesses tempos difíceis que estamos passando, e ter a certeza de que dias melhores virão. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos profundamente, Deus, que sabemos que as circunstâncias que nos rodeiam, muitas vezes querem nos jogar para baixo, Deus, ficar deprimidos, sem esperança. Mas quando nós levantamos nosso olhar, Pai, quando nós colocamos nossa esperança no Senhor, no Deus da nossa salvação, quando nós nos revestimos com esse poder que o Senhor nos dá através do Espírito Santo que está em nós, nos dando pés do servo que tem condições de escalar montanhas, Pai, eu oro que o Senhor possa produzir isso no nosso coração, para que a gente possa enxergar o Teu plano na perspectiva do Senhor, Deus, e temos paciência para esperar, temos a fé no Senhor, nos seus planos, que o Senhor sempre trabalha
para o nosso bem, Pai, para o bem dos que o amam, Senhor. Por favor, que o Senhor nos ajude nesse período de pandemia, nesse período de incertezas, que nós possamos colocar nossa confiança no Senhor, que o Senhor vai suprir nossas necessidades, que o Senhor vai nos mostrar o melhor caminho, Deus, e mais do que tudo, Deus, que nós mantenhamos no nosso coração a certeza da salvação que o Senhor oferece para nós. A minha oração é que muitos que estão nos assistindo hoje, que não têm essa certeza, não sabem o caminho, não sabem como, busquem ajuda, Pai, queiram estudar a Bíblia, para buscar entender profundamente os teus feitos e colocar esperança no Senhor da nossa salvação. Muito obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.